saber ouvir o irmão é uma caridade também, é isso aí, né? Isso. Principalmente os idosos. Mais idosos. Os idosos têm essa necessidade de alguém para ouvir, né? Que às vezes repete às vezes a mesma coisa várias vezes. Isso é uma lição mesmo de vida. Assim É. vamos dizer. Jesus, mestre amado, mestre querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em teu doce e santo nome. Te agradecemos também, Senhor, por já conhecermos essa doutrina maravilhosa que nos leva ao caminho de entender, como disseste, que tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa doutrina nos ensina que devemos todos os dias procurar meditar, estudar mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Também nos disseste, né? Que enviaria os Espíritos de verdade, que não nos deixaria órfãos, que nos esclareceria muita coisa. E assim, mestre, nós estamos ouvindo, estamos percebendo esses irmãos que vêm nos trazer essas orientações maravilhosas através de seus livros. Também desses irmãos, desses companheiros do caminho, que se esmeram um pouco mais no estudo da doutrina para vir nos trazer essas informações, para nos passar aquilo que mais nós precisamos. Nosso irmão de hoje possa estar sendo iluminado e amparado pelo seu mentor, pelo seu anjo de guarda, para nos trazer aqui aquilo que mais nós precisamos. E agradecemos também, Jesus, por essa casa que nos abriga, o SECAC, que agora estamos online, mas somos um feixe de varas. Somos irmãos unidos, continuaremos sempre nesse caminho maravilhoso. E assim, em seu nome, sobretudo em nome de Deus, esse Pai amoroso, nós damos por iniciado o nosso estudo online da noite de hoje. Que o nosso querido irmão possa dar por aberto. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, seu Zezinho. Henrique, a casa é toda sua. Pedir você que você faça a apresentação, dizendo aí que, né, Henrique, aqui, eu já tenho na minha agenda aqui, Henrique, que eu peguei o contato seu com o Marcelo, né? Então, o Marcelo mandou o contato com o Henrique de Dora. Dora, é Doralice, que é lá do Café do Evangelho, né? Junto com o Marcelo, junto com o Henrique, né? A galera toda. E foi através de lá que eu, num desses cafés com o Evangelho, que eu peguei uma fala de Henrique. Eu falei, não, vou trazer esse cara aqui para ele fazer uma palestra para a gente. Henrique, a casa toda sua. Ô, Lúcio. Oi. Que o companheiro possa também dizer a casa que ele frequenta lá, que ele traz um abraço fraterno da casa lá de Vida Junta, né? Do Suave Caminho, né? Mas vamos lá, Henrique. A casa é toda sua. Boa noite. Agora foi. Boa noite. Primeiro, agradecer muito o convite. Eu não me considero palestrante. Eu brinco no café, a gente faz o café com o Evangelho, eu brinco, eu sou comentarista. Porque o palestrante, ele traz um peso, né, uma responsabilidade que eu não me sinto à vontade. E, inclusive, um dos pedidos que eu fiz foi assim, no Meet, pode ter uma troca? Porque eu acho que eu aprendi mais com troca do que com alguém falando, né? Eu acho a troca bem importante, bem legal. E, realmente, eu sou Henrique de Dora, né? Eu já fui uma pessoa, agora eu sou Henrique de Doralice. Doralice é palestrante, Marcelo é palestrante, porque eles têm uma oralidade maior, né? Eles dominam mais o assunto mesmo, eu acho justo reconhecer isso. Eu frequento o Suave Caminho por causa de Dora, né? Dora me levou para o Suave Caminho. Aliás, já vou pedir desculpa de novo. Eu sou pai de 3 crianças. Dora está no trabalho, provavelmente algumas crianças vão gritar aqui do lado, mas nós vamos manter aqui a energia.
mas elas estão quietinhas, estão vendo televisão e tablet, acredito que não tenhamos grandes complicações quanto a isso. E aí eu frequento Suave Caminho, Dora me levou, e a gente foi, e aí veio a pandemia, e a gente começou a fazer o Café com o Evangelho. Dora começou a fazer o Café com o Evangelho, todo dia, e aí a gente, aos pouquinhos, foi entrando, o Marcelo foi como convidado, a Alessandra foi como convidada, e aí a gente foi entrando e a gente faz esse trabalho todo dia, 7 da manhã, o estudo do café, e aí troca eu, Marcelo, Alessandra e Dora sempre duplado com um convidado. E a gente faz isso, e daí a gente tem estudado bastante sobre a doutrina espírita, né? Tem sido bem legal. E um dos temas que sempre recorre, né, como eu estudo o Evangelho, é sobre essa personalidade de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a importância de Jesus na doutrina espírita, que é uma coisa que a gente tem uma dualidadezinha, e eu converso muito com o Marcelo sobre isso, o quanto a gente leva o espiritismo somente para o cristianismo, somente para Cristo, e acaba se perdendo um pouco do que é os ensinamentos de Cristo e o que são os ensinamentos da doutrina espírita. Porque que foi o tema que é o essencial, né? Que é Jesus teórico ou Jesus prático. E aí entra no quanto que o espiritismo ensina o como desenvolver a teoria e quanto Jesus ensina a prática. Essa junção das duas coisas é essencial, porque o espiritismo te dá as ferramentas, ele te dá os ensinamentos, ele te dá a matéria para estudar, mas Jesus não se preocupou em apostila, não se preocupou em escrever, ele se preocupou em vivenciar. O que a gente estuda é a vida, é a vivência de Cristo. E acho que a ideia do espiritismo é muito boa desde que a gente coloque em prática todo dia. A nossa doutrina está voltada para os estudos. E a gente tem que voltar ela para a prática. A gente tem que voltar ela para os ensinamentos talvez mais básicos de Jesus, que é amor, a fraternidade, a compaixão, a empatia, que nós, infelizmente, nos perdemos. Nos perdemos porque a gente usa somente em alguns momentos na nossa vida, a gente aumenta essa presença de Cristo na nossa vida. A gente estuda o Evangelho, a gente tenta praticar o máximo possível, a gente pratica o máximo possível, mas a gente não vivencia isso. O vivenciar é diferente, porque o vivenciar você vai entender que a caridade é um exercício da fraternidade. E a caridade não se faz depois do trabalho. A caridade se faz todo momento de vida. Se faz dando bom dia, se faz dando boa tarde, se faz abraçando, se faz tratando o outro ser humano com amor, percebendo a dor no outro ser humano e percebendo o quanto de nós também tem naquele ser humano. E é uma coisa que a gente tem que entender enquanto casa espírita, que a gente oferece a teoria e não oferece a vivência. A gente oferece a vivência para os frequentadores, para as pessoas que são trabalhadores. Os frequentadores, as pessoas que vão nas palestras públicas, elas não têm a vivência. E é uma coisa que as religiões fomentam isso. O protestantismo, assim, o neopentecostal hoje, ele oferece para a juventude, oferece para as pessoas que estão ali, os frequentadores,
a vivência do que eles falam. E a Casa Espírita, ela oferece a teoria, a palestra pública, que é de suma importância, mas talvez a gente tenha que vivenciar mais, fazer com que a pessoa vivencie mais aquela experiência, aquela teoria que a gente está passando. É complicado, ainda mais em tempos de pandemia, que você está só na voz, no áudio, chegando às pessoas, mas são pequenos atos que tornam a vivência mais importante. É esse carinho que eu não sei o nome, que esses dois senhores falaram um com o outro. É esse carinho, é esse o querer, é essa que a gente tem que experienciar. Eu acredito muito na energia da casa espírita. Quando você chega, tem umas casas espíritas, quando você chega, ela te abraça sem nem te encostar. Ela te abraça quando você estaciona o carro. Você consegue experienciar isso. Você consegue sentir esse amor. É nesse foco que a gente tem que caminhar. É o quanto a gente tem que fazer a prática disso. E o quanto a gente está buscando, na nossa essência, essa vivência. O quanto que a gente está buscando ser e viver nos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita. Por quê? Porque quando você conhece, quando eu conheci a doutrina espírita, ela muda a nosso modo de viver. Ela abre a sua cabeça de uma forma que você não consegue voltar. Com algumas coisas que o conhecimento, você não consegue apagar aquele conhecimento. A autoanálise, a autocrítica, essa fé raciocinada, esse não existência de um Deus salvador, que na verdade, e não do inferno, que se fizer uma coisa, isso faz com que você tente sempre experienciar e melhorar. E isso você não volta. E aí é interessante porque quando você junta isso com o amor fraternal, o amor de Cristo, você percebe que os seus sentimentos são estados de espírito, que você consegue voltar mais rápido a ser este ser completo, que tem suas falhas, que sente raiva, que sente tristeza, mas que você consegue voltar a algo. Você não é a tristeza, você não é a raiva, você consegue voltar a ser o amor, você consegue voltar a ser este ente, este ser humano que tem todas as complexidades. E é interessante que essa transição, quanto mais você estuda e quanto mais você vivencia isso, você vai vendo que a transição vai ficando mais suave. Você passa menos tempo num estado de energia negativa e isso vai deixando sua vida mais calma, suas vibrações vão melhorando, né? E é interessante ver que por que Jesus nos evangelhos, nos textos do evangelho, ele tinha essa serenidade, ele tinha esse amor, ele tinha essa certeza, é porque ele vivia o evangelho. Todos aqueles pequenos pedaços que hoje a gente pega e fala assim, hoje eu vou focar em não falar mal do meu vizinho, hoje eu vou focar em não ser materialista, hoje ele vivenciou isto em sua plenitude. E é interessante ele ter vivenciado, porque ele mostra que nós
precisamos vivenciar. Ele não veio e deu uma palestra. Ele não veio e escreveu livros. Ele veio e viveu o Evangelho. Porque é através da vivência que a gente encontra nossos erros, nossas virtudes. É através da vivência que a gente consegue ser melhor. Quando levanta a mão, fala, pode falar. Para mim não tem problema, não. Não, sou eu que estou aqui levantando a mão, Marcelo. Oi. Pode falar. Não, você falou que era um comentarista. Né, eu até prefiro. Né, então, eu estou seguindo as suas orientações. Né? Acho que quando a gente fala, né, que o Cristo ele veio aqui, ele não escreveu, ele não como é que você diz? Ele não escreveu nada, ele viveu, né? Sim. E ali nessa vivência, né, ele, um espírito superior, mais na carne, como nós, né, ele provou que tudo é possível. Né? Isso é muito importante, porque a gente como espírita, a gente tem uma fala tipo assim, que é muito difícil, que é muito difícil, que é muito difícil, que é muito difícil. Né? Mas ele veio, é um espírito superior, sim, né? Mas é possível. Né? E ele só é superior através do trabalho, das vivências. Ele não foi criado superior, ele se tornou superior. Se tornou superior. Ele é modelo e guia. O que é modelo? Modelo é algo que você pode se tornar. A gente não pode botar ele num altar, num pedestal, e dizendo, eu não consigo chegar aos pés dele. Você pode dizer, eu não consigo chegar aos pés dele hoje, mas cada dia eu tenho que dar um passo na direção dele. E é interessante isso, porque você vai vendo que cada dia... Por isso que tem um canal de Santo Agostinho, que é antes de dormir você fazer sua autoanálise. Que é para você, no dia seguinte, saber aonde foi que você errou, aonde foi que você falhou na caminhada, para no dia seguinte você pegar e falar assim, opa, hoje eu vou na direção certa. Hoje eu vou caminhar. Né? É isso. É exatamente isso aí. Por quê? O guia, por que eu achei interessante você ver que ele é um guia prático. E o Evangelho é interessante você ver o impacto dele nas pessoas que viveram com ele. Né? Ele é a coisa foi tão forte, tão modificadora daquela época, que fundou-se uma religião com ele sendo o baluarte, mas que não era a intenção real dele ser o baluarte. A intenção real dele era as pessoas amarem os outros como ele amou. Era vivenciar o que ele estava vivenciando, era entender o que ele estava falando, e era modificar e criar pessoas através daqueles exemplos. E as pessoas se apropriaram dessa fala, dessa salvação, e deturparam completamente as coisas, e hoje as pessoas estudam, não só o espiritismo, principalmente não o espiritismo, mas estudam, e tem pessoas que estudam muito e não praticam. E a gente se pega pensando, como que alguém pode estudar tanto sobre amor e destilar ódio? Como alguém pode estudar tanto sobre a vivência de Cristo e não querer ser ele? Ou a pessoa não acredita no que está dizendo, não acredita no Cristo, ou ela não entendeu a mensagem. Eu acredito que algumas pessoas não acreditam naquela verdade. Elas não acreditam. E a fé é um negócio... Por que é tão complicado? Né? Porque a fé é uma experiência particular.
A fé é uma experiência individual. Eu não tenho como explicar para as pessoas qual é a minha relação com a fé. Ela é como se fosse uma comida, um doce. Você consegue dizer que é doce, que é gostoso, mas o real sensação daquilo você não tem. Você tenta explicar, mas aquela sensação é sua, é única, é individual. Essa é a relação de fé. Essa é a relação de que a gente tem quando a gente está com Deus, quando a gente está em oração, quando a gente entra numa casa espírita e sente essa vibração boa. Pode falar. O microfone. Seu microfone está fechado. Desculpa, estava sem som. Pode. Muitas das vezes eu não entendia que alguns irmãos nossos de outras religiões, ou até talvez da doutrina espírita não, mas enxergava Jesus como Deus, considerava que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. E eu não conseguia entender. Hoje eu entendo. Por quê? Porque Jesus está num nível de perfeição tão grande que, em relação a nós, que somos imperfeitos, né, vivemos num mundo de prova e expiação, ele é praticamente um Deus. Mas a gente entende, na doutrina espírita ensina isso, que, na verdade, ele é um espírito em evolução, como todos nós. Que ele já passou por essa fase que nós estamos e que atingiu ao grau que ele atingiu, mas que nós temos capacidade de atingir também. Então, por isso a gente tem que se esforçar para seguir realmente o exemplo dele, na prática. Não adianta o discurso bonito, né? Não adianta falar bonito e sair de lá e sair, vamos dizer, do discurso e na prática não funcionar. Eu tenho um caso que você deve saber, de um espírito que fez a passagem, chegou no plano espiritual e ele, me parece, ele era até presidente da Federação Espírita Brasileira. E chegou lá e ele encontrou uma pessoa que era, vamos dizer assim, era uma senhora que ia lá assistir a palestra, que não tinha projeção nenhuma, e chegou lá e encontrou ela num estado de evolução muito além dele. Aí ele ficou assim, abismado, né? Foi questionar, né? Falei assim, vem cá, como é que pode a senhora chegar lá no centro, assistir a palestra, sempre ficou quietinha lá no canto, e eu nunca vi. E a senhora chega aqui agora na minha frente, por quê? Eu sempre fiz a palestra, porque tudo aquilo que o senhor falava lá no centro, nas palestras, eu fazia. Então, é aquela história, ele falava, mas não praticava. E aí acontece isso. Então, a gente tem que olhar para Jesus realmente como um ser muito longe da gente, em termos de evolução espiritual. Mas que não é, vamos dizer assim, o ser que é impossível de atingir. Porque tanto é que ele esteve junto conosco, não é isso? Sim. Ele não quis causar essa distância. Ele poderia ter essa distância. Ele não quis causar a distância. É interessante porque algumas pessoas acham que você diminui Cristo quando você fala que você pode ser ele um dia. E a magnitude disso é exatamente o oposto. Eu não preciso dizer que ele é um Deus, que ele é Deus, para tornar ele grande. Ele é um ser humano gigantesco. E é isso que o torna grande. Se ele viesse e sem matéria e fizesse milagre adoidado, isso não tornaria ele o ser humano gigantesco que ele é. Porque o que torna ele gigantesco é que ele é um ser humano encarnado, de carne e osso, que consegue vivenciar e experienciar o amor na forma mais pura e forte que pode ter. É transformador você pensar que você pode ser ele um dia.
porque isso faz com que você se alimente mesmo. Eu não consigo querer ser algo que eu nunca vou ser. Mas quando eu vejo que eu posso ser essa pessoa, aí eu posso querer. Se ela é tangível, se eu consigo chegar nela, e é mágico porque ele é muito maior, muito mais intenso, e ele ajuda as pessoas a irem para ele. Ele ensina o caminho. Ele veio e ainda ensinou. Ele não falou assim, ó, eu sou isso aqui, vocês são isso aí. Eu sou humano, mas olha como é que eu sou grande. Não, eu sou, vocês podem ser, o amor do meu pai está em vocês, é só muito trabalho. No sentido de a gente tem que seguir o caminho e não só estudar o caminho. A gente tem que fazer um esforço gigantesco para praticar isto que a gente ensina, porque senão a gente fica exatamente como essa história. Chega lá em cima e a gente fala assim, mas e aí? Não, eu aprendi muito e na próxima encarnação eu já vou chegar lá sabendo bastante. Mas é prática. Não, a prática eu deixei para a próxima encarnação. Não pode. A gente precisa estar sempre preocupado com a nossa evolução. E aí você entra o quanto que a gente é preocupado com o título, o quanto que a gente tem que saber o com quem está falando. Eu sou presidente, eu sou tarefeiro, mas eu sou tarefeiro da mediunidade, eu não sou... É uma... Aí você percebe que você está na casa espírita o tempo todo e não conseguiu absorver ainda que é na tarefa simples, que é na caridade do arrumar a cadeira, do varrer o chão, na caridade da leitura. É por isso que é muito esforço, porque não é natural para a gente ainda. E é interessante que é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente fala, Chico, a gente vê essas pessoas, né, Chico Xavier, Maria Madalena, elas são, você fala assim, nossa, mas que pessoa desprendida, que pessoa especial. Para elas eram atos simples. Para elas não tinha sentido ser diferente. E a gente consegue perceber isso quando a gente olha para trás. Quem a gente era há 10, 15, 20 anos atrás, o quanto a gente dava importância a algumas coisas que hoje você vê que não tem o menor sentido. Se você ainda dá importância, tem que ver o que é, mas talvez tenha que fazer uma reforma maior. Porque a gente muda a experiência, o estudo, a vivência de vida mesmo, de empregos, de amizades, de amor, vai mudando e transformando a gente, que a gente vai percebendo o que realmente importa. E essa pandemia, ela veio escancarar essas coisas. O quanto a gente está sentindo falta do abraço quando chega na casa espírita. O quanto a gente está sentindo falta de reunir e rir despretensiosamente, sem preocupação de horário, de abraçar, do calor humano. A gente não está sentindo falta do celular. Quantas crianças estão deixando de brincar? Quantas estão sentindo falta da escola? O quanto a gente está sentindo falta do trabalho, de ir ao trabalho, de ir na padaria, de sentar e ficar um tempo, deixar passar. E aí a gente consegue perceber que talvez a gente tenha valorizado algumas coisas erradas. Aqui em casa a gente tem, por exemplo, antes da pandemia, minhas filhas faziam natação,
judô não, balé, uma fazia jiu-jitsu, estudava de tarde, natação. Então eu deixava as crianças na escola às vezes 8h30, 9 horas da manhã, voltava para almoçar, almoço rápido, ia buscar 5h30, 6 horas da tarde, para jantar, 9 horas da noite estava na cama. E aí a gente se pegou no meio da pandemia, ficamos 3 meses em casa, porque não podia funcionar nada, e aí a gente foi reviver o que era a paternidade, a maternidade, e o quanto fazia falta para elas e para a gente. E a gente ressignificou isso. E é interessante sempre ressignificar, sempre tirar a lição por trás da coisa. Por isso que a gente, às vezes, tem o estigma de espírita ser chato. Porque as pessoas vêm contar uma coisa triste para a gente, ruim, e a gente fala assim, mas Deus tem uma razão. Mas vamos ver esse lado positivo. Mas vamos ver... Porque a gente sabe que ninguém faz por maldade. Se existe maldade, existe desconhecimento. Deus não deu a gente a vida para sofrimento. E é sempre bom lembrar disso, de que Deus está no amor, de que Jesus quer o nosso bem, de que nós estamos aqui para experienciar o amor de todas as formas, o amor fraternal. E aí você vê que a caridade é o exercício do amor fraternal, é você se preocupar com aquela pessoa que está passando frio, está passando fome, está passando sede. Ela não é um morador de rua, ela é um irmão. Quando tem um irmão nervoso, uma pessoa que vem te dar ignorância, que fura fila, ela não é só uma pessoa ignorante que fura fila. Ela é uma pessoa, um irmão que precisa de luz, que precisa que alguém dê um bom dia para ela às vezes, que precisa que alguém assimile aquela energia ruim, trabalhe ela para poder seguir. Pode falar, Nilza. Fica à vontade. Nilza levantou a mão. Não? Eu travei? Foi. Não, pode ir, Marcelo. Ou Henrique. Pode ir? Então, tá. E é interessante você perceber que quando você muda essa ótica, quando você percebe que ele é um irmão, porque a gente é espírita, a gente esquece que nós somos espíritos encarnados, que a gente, na verdade, a gente escolhe amar mais nosso pai, nossa mãe, nosso irmão de família, nosso primo, assim como a gente escolhe amar o nosso amigo, o nosso melhor amigo, nossa esposa. E a gente vai selecionando a quem a gente pode distribuir esse amor. Jesus não falou, né, que assim, ame os seus como eu vos amei. Ame a todos, ame ao próximo. Ao próximo é o próximo da fila, é o próximo do carro. É, inclusive, o inimigo, o que você acha que é o mal. E aí, este amor seletivo fez com que a gente se distanciasse e achasse que tivesse que caminhar para a caridade. Eu acredito que um dia a gente vai ver que a caridade é exercício de fraternidade e a fraternidade é exercício de amor. Então, eu não vou precisar mais de uma campanha solidária. Eu vou me sentir incomodado se eu chegar em casa, no caminho de casa, e tiver um morador de rua. Eu vou parar o carro e vou perguntar se está com frio, com fome, com sede. Porque eu acho que é isso que Jesus faria. Jesus não virou as costas para ninguém. E a gente estuda, caminha, e quando a gente se vê, a gente fecha um vidro para o vendedor de bala, a gente finge que não está ouvindo, a gente
puxa uma conversa com alguém para não dar atenção para o irmão. A gente seleciona ainda quem a gente acha que pode experienciar esse amor, quem a gente acha que pode, que merece esse amor. Quando a gente vai percebendo, na verdade, que quanto mais a gente dá o amor, quanto mais a gente exerce o amor, mais ele volta para a gente, mais ele retorna para a gente. A gente vive numa sociedade que conseguiu o feito de banalizar o sexo e glorificar e deixar ele divinoso o amor. Amar, eu só posso amar meus familiares, minha namorada, meu esposo, minha esposa. Eu não posso dizer que eu amo um amigo. Eu não posso dizer que eu amo uma pessoa que me fez um bem gigantesco. E eu acho que a gente precisa voltar. A gente precisa se permitir dizer que ama um amigo, dizer que... E amar realmente aquele amigo, porque amar é querer bem. E se a gente está nessa vida é para fazer o bem e querer o bem das pessoas. Então, acho que a gente precisa voltar um pouquinho atrás e amar mesmo, se deixar mais aberto. Eu sei que é difícil hoje em dia porque as pessoas tão duras, tão difíceis, numa sociedade que está cada vez mais polarizada, que você tem que concordar ou discordar. Você não pode simplesmente não ter opinião ou simplesmente achar um ponto de razão naquela coisa. E as pessoas estão odiando alguém por uma posição, esquecendo toda a obra daquela pessoa, toda aquela vivência daquela pessoa. E aquela pessoa também, em compensação, esquece que tem um outro ser humano ali, que tem outra vivência, que tem outra experiência, e força. A gente está numa situação de forçar, de querer estar certo, de querer ser o detentor da razão. Isso nada mais é do que brigar por título, que é com quem está falando. Você está falando comigo, eu sei. Pode falar. Fica à vontade. Henrique, essa questão que você está falando aí, de a gente estar olhando, né, amar o próximo, né? Eu acho que a gente como cristão, né, eu vou falar assim, não vou falar assim, a gente como espírita, mas porque a gente ser cristão, né? O católico é cristão, o evangélico, né? Todos somos cristãos, seguimos o evangelho, né? Então o recado é o mesmo para todo mundo, né? O recado é o mesmo, né? O caminho nosso é o mesmo, né? Agora, a gente às vezes não entende o que é ser irmão, né? A gente está aqui em comunidade, né? No planeta Terra, né? E que a gente, Cristo veio e disse que nós somos filhos do Pai, né? Espiritualmente nós temos o mesmo DNA, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que olhar para o próximo, né? O próximo não é o próximo que está do meu lado na cama, não é o próximo que está do lado do meu carro, é o próximo que está no mundo inteiro, né? Que está lá na África, está na Síria, que são nossos irmãos em espírito, são nossos irmãos em Deus. E, a partir disso, a gente abriu o nosso coração para esse amor que o Cristo veio nos oferecer e mostrou esse caminho, que é uma solução para o mundo, né? A gente está aqui, a gente briga, né, por sistemas governamentais, né, capitalismo, socialismo e tal, mas você fala assim, não, qual que é o melhor, socialismo ou capitalismo? Né? Se tiver amor, que o Cristo colocou, qualquer um serve. Né? E está resolvido o problema do mundo, o problema da fome, né? Que é esse amor que ele prega. Né? Agora, aí é aquilo que você falou aí mais cedo.
a gente às vezes está lendo, como eu fiz várias vezes, né? Frequentei o catolicismo e o espiritismo também por um período grande, lia, mas não entendia o que ele estava querendo me dizer, entre a teoria e a prática, né? Então, assim, eu me coloco hoje assim, quando que eu despertei? Foi quando eu comecei a ir na casa espírita, quando eu comecei a frequentar a casa espírita toda semana e comecei a fazer um trabalho, tá? Não. E eu, assim, eu me considero uma pessoa que, assim, eu acho que despertei nessa, nesse recado do Cristo, né? Que ele veio aqui e colocou para a gente, o dia que eu falei assim, poxa, eu tenho que viver. Isso é uma questão que para mim, caminhar nesses ensinamentos, né? Então, o dia que eu percebi que a leitura era só um mapinha, mas eu tinha que caminhar, né? Você tem que caminhar, levanta e vai, caminha, né? Então, quando a gente desperta para isso, aí você começa em busca de boas vibrações, a sua vida muda, né? Muda. A sua vida vai mudar por conta desse caminhar, não é por conta do seu conhecimento. Você tem um conhecimento, mas você tá inerte, você está parado, você está na vida ali no marasmo, esperando acontecer. Não, eu sei, não, mas eu estou caminhando. Tudo é o caminhar, tudo é o seguir na trilha do Cristo, né? Porque é o que dizem dos olhos de ver, né? E é interessante você falar isso, porque às vezes o despertar é em momentos que é quando você experiencia, né? Porque os olhos de ver, o olho é o do sentido, e os olhos de ver, quando a gente fala, é o do espiritual. É o quanto aquela coisa que você está vendo, que você está exercitando, mexe com o seu espírito, seu interior. Saiu pesquisa de que fazer o bem é muito mais prazeroso do que receber o bem. O cérebro dá dicas, né? Deus é perfeito em tudo. E você vê isso, que quando você recebe uma caixa de bombom, você come e fala assim, nossa, muito obrigado, que bom. Quando você come o primeiro, você até sente a felicidade. No quarto, a caixa de bombom já é sua. Mas quando você dá a caixa de bombom, cada bombom que a pessoa come, você sente a felicidade dela. É isso que é despertar para o amor, né? É você conseguir sentir a felicidade da felicidade do outro. É por isso que o amor é tão transformador, porque você quer esse negócio que você faz uma vez, é tão bom, a sensação é tão gostosa que você quer fazer de novo e de novo. E quando você vê, você está espalhando o amor o tempo todo. Por isso que é viciante. É viciante no bom sentido, porque você consegue sentir claramente a melhora no seu redor. E aí entra nessa coisa de competição do ser humano que alguns espíritas têm, de que farinha é pouco, meu pirão primeiro. Eu vou procurar a minha salvação. A gente sabe que a missão, que o planejamento é individual, mas a gente sabe que tem uma missão coletiva. E aí eu brinco com Dora, que a gente pensa assim, às vezes pega a pior pessoa que você imagina naquele momento e pensa que você desencarnou antes daquela pessoa ou depois. Quando você desencarna, você chega no plano espiritual, aí fala assim, beleza, poxa, já evoluí e tal. Quando você vai para lá, tá aquela mesma pessoa. Mas você tá aqui? Tô.
Ninguém larga a mão de ninguém, irmãos, estamos juntinhos. Eu demorei, mas eu cheguei. Porque o fim é o mesmo para todo mundo. E o que a gente tem que fazer? Ajudar um irmão. Porque, de novo, Jesus não veio aqui e só ensinou como fazer. Ele veio aqui e salvou pessoas. Ele veio aqui e demonstrou que a gente tem que ter uma preocupação com o outro. Ele não veio simplesmente transformar água em vinho, exercitou o amor, profetizou, falou, explicou. Ele veio e mudou a vida das pessoas. Ele pegou, talvez, os mais inimigos, as pessoas os párias, e transformou a vida daquelas pessoas. Mostrando que todo mundo tem salvação. Mas a salvação é andar junto. Ele não foi e falou assim: Pedro, fica aí, você está salvo, te encontro quando você desencarnar. Vem comigo, anda comigo, vive a minha vida. E quando você faz isso, é uma ideia que a gente não está disposto hoje em dia. A gente está disposto a estabelecer horários. A gente faz evangelho no lar, a gente faz palestra, a gente assiste palestra, a gente tem 2 grupos de estudo e ponto. A gente faz uma tarefa na casa espírita. A gente não consegue compreender que a gente tem que fazer o que ele fazia em todas as atividades. Todas. E é difícil, mas a salvação é através do trabalho. Pode falar. Ô, Henrique, eu gostaria de lembrar, eu brinco muito com meus irmãos e meus companheiros, que eu falo assim, ó, não existe a massa do mal tão poderosa, tão inteligente, tão perfeita a massa do mal. Então nós temos que, com um jeitinho, formar a nossa máfia do bem. Aí eu vejo falando, há muitas casas espíritas que estão se reunindo, né, e fazendo esse trabalho que você vem falando aí de vamos dizer, materializar a caridade, né? Quando a gente entende que fora da caridade não há salvação. Então, às vezes, eu falo também com alguns companheiros que são pastores de outra da igreja, né, protestante, aí eu brinco, eu digo, ó, se eu for lá, que você for falar sobre a parábola do bom samaritano, fazer uma dissertação, eu vou gostar, vou lá ouvir. Mas se você falar só que vai milagres, sobre os milagres, sobre as benesses e tal de Deus, que eu já tenho tudo isso, então não vou perder meu tempo de lá ouvir, não. Que isso, Zezinho? Que isso, Zezinho? Eu digo, não, que eu gosto muito de ouvir quando a pessoa fala, por exemplo, a parábola do bom samaritano e dá uma explicação. É dentro da linha que você está falando, né, meu irmão? Sim. É porque torna ele mais humano, né? Torna ele mais palpável. E eu acho que a gente precisa agora de exemplo palpável mesmo. A gente precisa, ainda mais no mundo, eu não sei, eu tenho um pós-pandemia que acho que vai ser mais complicadinho. E a gente precisa praticar tudo. Se não tudo, muito. Se não muito, pelo menos um pouco do que Jesus falou. Pode falar. Henrique, você estava falando aí da questão de ensinar, né, de Jesus praticar. Às vezes a gente está com um irmão, né, uma pessoa que chega até a gente, né, por diversas vezes, e a gente quer conversar e doutrinar essa pessoa, né? Eu acho que nisso aí o Cristo também ele mostra muito teoria e a prática, porque o que a gente verdadeiramente ensina não são com palavras, né? É a nossa prática, é a nossa vida, né? Então, assim, se você quer doutrinar alguém, você não precisa ficar falando do Evangelho. Você vive o Evangelho. Se precisar, você fala alguma coisa. Se precisar. Então, quer dizer, é a prática, né? É você praticar. Sim.
Então, o Cristo veio, ele deu o caminho, ele deu tudo que está ali para você fazer. Olha, você tem que se comportar desta maneira, né? Eu me comportei dessa maneira. E aí a gente, né, segue esse comportamento que a gente está ensinando a todos que estão à nossa volta, né? A gente percebe isso quando a gente começa num processo sério, né, consciente, né, racional, de uma reforma íntima. Todos nós sentimos a nossa mudança e você percebe no outro, que está próximo da gente, que eles falam assim, mas você está diferente, a sua conduta está diferente, você não está falando nada. Então, a teoria e a prática, né? É o grande ensinamento. E vou dizer para você, e a prática é mais forte. A prática é mais forte. Você vê, é a mesma coisa, você vê, por exemplo, eu sou pai por via de adoção, né? E aí na adoção você lê muito, tem que estudar muito, tem que participar de muito grupo e tal. E aí vai ter muita experiência que vai contando, né? E é uma coisa que todo mundo sempre falou. Você não pode só falar, tem que fazer. Não adianta falar, filho, não bebe, dirige. Não bebe, dirige. Se quando você vai levar ele, você bebe, dirige. Ele vai fazer o quê? Vai beber, dirigir. E é uma coisa que a gente tem como palestrante, né? Porque palestrante a gente bota no pedestal. Por isso que eu não gosto do termo palestrante. Eu prefiro a troca de ideia, porque eu acho que assim, a gente está junto. A gente aprende um pouquinho e tem que passar para a pessoa. Porque senão só aprender não serviu de nada. E aí você vê que quando você só faz e não fala, aquela pessoa fica impactada. Porque a gente está tão acostumado com pessoas que falam e não fazem, ou que falam fazendo, né? Porque tem as pessoas que a gente foi criado numa teoria de que tem que fazer, tem que falar. Galinha que bota ovo, canta. Se não cantou, não está botando ovo. E a gente vai percebendo que a gente está, talvez, se perdendo no cantar. Que a gente bota um negocinho pequenininho, uma ação pequena, e faz aquele ali um estardalhaço, um negócio gigantesco, que está fazendo mais mal por distribuído que pela ação que você fez. E é interessantíssimo você ver, cara, na maternidade, eu aprendi demais nisso, do quanto eu falava e não fazia. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade de pedir desculpa. Eu não gosto de estar errado. Deus, com sua magnífica, a minha filha, não gosta de pedir desculpa. Quando ela erra, ela fecha a cara, ela percebe, você percebe, mas ela não fala desculpa. E você fala, tudo bem? Não, tá tranquilo. E aí você percebe que eu falo, pede desculpa, e aí quando eu faço, eu erro, eu falo assim, eu tenho que pedir desculpa. Você se força a dar o exemplo, você se força a fazer, porque você consegue ver naquela relação familiar o quanto impacta. Você vai tirando sua moral. Como é que eu vou falar para não fazer se eu não faço? Como é que eu vou falar para alguém ser caridoso se eu viro as costas? São coisas simples. Como é que eu vou falar para melhorar o ambiente no trabalho, no local que eu vou, se quando eu vou eu não melhoro? A gente passou por um momento esses dias. O clima estava meio ruim no trabalho. Falei, antes de entrar e falar, passa na padaria, compra um bombom, uma caixa de qualquer docinho para melhorar o dia delas, para transformar o dia. Não é só falar, poxa, porque eles são tristes. Tenta transformar isto em algo melhor já, em ação. É um batom que custa R$1, mas isso pode ser um fomentador de mudança de energia. E é importante a gente ver o quanto Jesus se preocupou única e exclusivamente em ser exemplo atuante. Ele não se preocupou em escrever e palestrar. Ele se preocupou em vivenciar. A gente está tentando o máximo possível. Eu tenho certeza absoluta
que todo mundo que está aqui hoje tenta e tem sua luta diária. É uma luta diária para ser melhor do que era ontem, ser mais benevolente, ser mais amoroso. E aí eu entro numa discussão que eu tenho com meu pai, que não é espírita, não é muito religioso, e aí ele fala assim, mas como vocês estão fazendo tudo isso, estudando, palestra, e eu só vejo piorar o mundo? E a gente tem que sempre lembrar que nem sempre piora. Às vezes só está ficando mais aparente. Porque às vezes desanima. Às vezes é difícil dar outra face. Muito difícil dar outra face. Às vezes é difícil não desejar o mal ao inimigo. Quem dirá desejar o amor a uma pessoa que te faz mal. Mas são pequenas atitudes que, infelizmente, talvez nós não vejamos a mudança, mas que a sementinha a gente tem que ter certeza de que plantou. Vai florescer daqui a 3, 4 encarnações. Mas a semente a gente pode estar plantando agora. Quando Jesus veio, o que ele quis foi ensinar a plantar a semente. Que demora, que vive, mas que dá bom fruto. Sempre dá um bom frutinho. Pode demorar, a gente pode não ver, que é muito ruim não ver. Mas, gente, o fruto está sendo dado. A gente tem algumas, para a gente não desanimar, né? A gente tem alguns facilitadores. As amizades são facilitadores. Você vê um amigo seu transformado, você vê um amigo seu melhor do que ele era, você vê um filho formado no sentido de caráter, uma filha formada no sentido de caráter. É prazeroso isso. É uma forma de você ver a sua sementinha, de você ver o quanto você está impactando naquele mundo. Porque a gente tem que impactar, de alguma forma. Seja num grupo de amigos e seja numa comunidade. A gente tem que impactar para o bem. Nem que seja para 12 apóstolos. Porque Jesus começou tudo isso com 12 fiéis. E tinha os seguidores. Mas 12 fiéis. E só o foco são os 12. Eu preciso... E olha que mesmo depois de tudo isso, teve gente que negou, teve gente que traiu, mas ele não desanimou. Mesmo sabendo da traição, mesmo sabendo que eu negá-lo, ele não desanimou. É essa persistência que a gente tem que ter. É essa certeza de que a gente está fazendo pelo bem. É sempre pelo bem, é sempre pelo amor. Né? É isso que eu tinha. Maravilhoso, Nick, gostei, muito bom. Eu estava pensando como é que ele vai unir, como é que você ia unir a prática, né, a teoria de Jesus e a prática. É muito difícil esse tema, mas graças a Deus você foi com uma facilidade, né? E falar de teoria e de prática não é brincadeira, não. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês Henrique, ajudaram, é bom ter a troca. Henrique, deixa eu falar uma coisa. Quando você usa essa fala da semente, né, a gente, fazendo analogia com a natureza, a gente vê que a semente ela vai sempre germinar, né? Às vezes, na hora que você lança a semente, o solo não está muito preparado ainda, não tá fértil o suficiente. Mas se você olhar para a natureza, uma sementinha de mostarda que caiu lá no solo, ele germina, às vezes, muito tempo depois. Por exemplo, eu moro numa área rural, né? Então, tem uma área aqui que eu fiz uma horta grande. Então, a horta acabou, virou pasto de cavalo, e aí agora, vamos dizer assim, não tem mais cavalo, aí eu mandei limpar a área. Só de eu limpar a área, começou a germinar um monte de hortaliça que eu tinha plantado na época da horta. Então, você vê, a semente fica ali guardada. Então, assim assim as nossas ações, né? Vamos dizer assim, quando você olha para o mundo, você vê tanta coisa ruim, tanta gente
querendo prejudicar os outros. Mas o que acontece? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Cada um é responsável pelo que faz, né? Então, se diz assim, o importante não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com os outros. Então, a gente tem que fazer o bem para servir como exemplo, porque aí as outras pessoas vão começar a perceber que aquela forma de fazer e começam a querer seguir. E assim as sementes vão e o mundo vai melhorando, né? Mas a gente não pode ficar parado pensando, porque o mundo está ajeitado, não tem jeito, isso não tem solução. Tem solução, depende de nós. Então, quando no outro dia lá no centro a gente estava cantando uma música, né, e eu atentei que na música diz o seguinte, que vamos acabar com a guerra, ele fala, Senhor, como é que... queremos acabar com a guerra... alguma coisa que fala assim, acabar com a guerra, assim, não está vendo? Na música está bem claro, não está pedindo para Jesus acabar com a guerra. Nós que temos que acabar, nós que somos responsáveis pela guerra, nós que somos responsáveis pela maldade. Então, não é Deus que tem que acabar com isso, nós temos que acabar. A responsabilidade é nossa. Então, a gente vai acabar como? Plantando essas sementinhas a cada dia. E aí, mostrando para os filhos, conforme você falou, tem que ser exemplo. Não adianta falar para o filho. E hoje em dia, as crianças já nascem com um nível de percepção muito maior do que na época que eu nasci. Então, o filho, às vezes, quando o pai fala uma coisa que não faz, o filho joga na cara dele. Fala assim, não, vem cá, tu não faz isso, como é que está me chamando a atenção? Na mesma hora, não tem aquele negócio de baixar a cabeça, entendeu? Ficar calado, não. Eu tenho 2 netas, né? As filhas já cresceram, tenho 2 netas. E elas, qualquer coisa que faz, elas questionam na hora, entendeu? Então tem que conversar, não, tem que fazer isso por causa disso, tem que ter explicação, não é? Faz, eu mando e você obedece, não existe mais isso, entendeu? Então, a verdade é que a gente tem que estar sempre servindo de exemplo, seja para os filhos, seja para os amigos, seja no trabalho, seja em todos os lugares, né? Porque aí, realmente, o mundo um dia vai ser um mundo melhor, mas depende só de nós. E o quanto a nossa missão é difícil, porque a gente tem que fazer toda uma religião, toda uma crença, e as pessoas estão acostumadas a uma salvação externa, a um Deus que você, na hora de morrer, faz a extremoção, a um Deus que você, se confessar, apaga o seu pecado, a um Deus... E a gente percebe, na nossa crença, que depende muito mais de nós. E é muito difícil as pessoas aceitarem isso, porque é pior. É muito mais fácil, é muito mais cômodo eu acreditar que eu posso viver a vida do jeito que eu quero, acreditando em Cristo, mas eu vivo do jeito que eu quero, não sigo as palavras dele, escuto, acredito, vou numa missa, vou num culto, mas eu vivo do jeito que eu quero. Depois eu pego um remédio, uma coisa que vai salvar minha alma, um terreno, uma coisinha, dou meu dízimo não está comprando a minha alma, está comprando a minha salvação. É muito mais gostoso, muito mais fácil. Só que isso é viver o ensinamento, isso é viver o que Jesus pregou? Não é. As pessoas preferem negar só. Mas a gente sabe que não é. Pode falar, Nilza. Nilza quer falar. Nilza está um tempo levantando a mão. Quer falar, Nilza? Acho que não. Pode seguir, hein? Então, e aí, é interessante você perceber isso, porque que a gente, essa dificuldade nossa de angariar multidões, porque distorceu-se a palavra de Cristo, dizendo que ele morreu, né? É interessante, porque algumas pessoas falam, né? Jesus morreu para nos salvar.
ou ele morreu e levou os pecados do homem. Enquanto nós, enquanto espíritos, acreditamos que ele viveu e morreu para nos ensinar o caminho do homem. É muito mais difícil do que ele morrer e salvar nossa alma, ou ele morrer e livrar o pecado da humanidade. Ele viveu e morreu para ensinar o caminho. Ele veio naquele momento que era muito difícil para ensinar uma teoria, uma prática de vida muito mais complexa. Se hoje já é difícil, imagina há 2000 anos atrás. Se hoje as pessoas falam de amor e de fraternidade e as pessoas ainda não conseguem entender o que isso significa, naquela época, e aí você vê a sementinha. Há 2000 anos atrás ele veio e plantou a semente. Hoje, a gente está um galinho ainda. A gente consegue ver, consegue perceber, não consegue experimentar em toda a nossa existência, mas em alguns momentos, sim. A gente consegue experienciar esse amor em alguns momentos. A gente não consegue viver esse amor o tempo todo. A gente vive em alguns momentos ele. Mas um dia a gente vai conseguir ser esse amor puro, essa vivência que ele tão magicamente, por 33 anos, que nem mostrou. Acho genial ele. É isso aí, gente. Só para a gente não se deixar aqui, né, Henrique? Acho que. Eu tenho café de noite agora, 9h30, tá todo mundo convidado, de Livro dos Espíritos ainda. Estão todos convidados aí, Venha né, para esse café agora, 9 horas, né, Henrique? 9h da noite. Bota o link lá, o Lúcio. Bota o link no grupo. Você manda, Henrique, depois para me passar para o. Manda, deixa comigo. A gente continuar na nossa conversa, né? Vamos dizer assim, não vai continuar a conversa, mas vamos continuar aprendendo, né? Henrique, aqui já passar da hora já, né? Precisa também, né? Segurar um pouquinho, né? A espiritualidade tem muitos aqui nos ouvindo também, né? Muitos com compromisso, né? E eu queria agradecer a você, tá? Por estar nos presenteando aí com essas reflexões, né? Que a gente precisa estar acordando, né? Para essa diferença, né? Entre uma coisa e outra, né? Para a gente despertar para esse caminho, né? Que o Cristo veio e mostrou para a gente precisa despertar e seguir, né? Essa caminhada em busca dessa elevação espiritual, né? Essa é a nossa missão, que nós estamos aqui como espírito, né? Atingir esses patamares infinitos, né? E acredito eu não cessam nunca, né? Porque se o Pai trabalha até hoje, né? Nós temos que continuar trabalhando, né? A gente não é capaz de entender Deus, também não é capaz de entender aonde vamos chegar, né? Mas só chegaremos na prática, né? Nós só chegaremos na prática, né? Então, eu queria agradecer a você. Já falei com Dora que a gente precisa um dia vir aqui a Conceição, entendeu? Para a gente se conhecer pessoalmente, né? Isso vai acontecer assim que a coisa normalizar, que já está começando, né? E graças a Deus. Em breve, quando a gente reabrir, né? A gente tem aqui
nos sábados, né, reuniões no sábado, na quinta-feira, a gente vai estar mandando um convitezinho para vocês. Pô, já pode Precisamos, estar como aceito. Não precisa nem mandar o convite, já manda já uma data para ir. precisamos nos conhecer pessoalmente, tá? Vamos fazer. Eu vou pedir podia explorar um pouquinho mais você, Henrique, para você fazer a oração final para a gente? Eu não faço oração, mas vamos lá. Vamos lá. Existe um chamado. Então, isso aí, nessa aí que eu me peguei, entendeu? Que não se escolhe. É onde eu estou. Vamos lá. Fechar nossos olhos. Agradecer a espiritualidade amiga que nos intuiu, que nos alegrou tanto nessa noite, com conhecimento, com abertura de nossos corações para que a gente aprenda e consiga experimentar esse amor. Que a gente possa ter nesses dias que virão, carnaval, mesmo nessa pandemia, a gente sabe que são momentos de extravagâncias, que a gente possa emanar amor, emanar boas vibrações para todos os irmãos que estão precisando, que a gente possa ser um poste de luz a todos aqueles espíritos que precisam. O Pai nos fortaleça para que possamos continuar na caminhada. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Henrique. Gratidão. Boa noite a todos. Lembrando que na semana que vem, na quinta-feira, a palestra com Marcelo Turra, com o tema As Bem-aventuranças e a Reforma Íntima. Tá? Às 19 horas. Conto com a presença de todos aqui, prestigiando esse irmão aqui que está doido para voltar com a ressurreição. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Henrique. Um abração. Obrigadão pelo convite. José, Tânia. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Norma. Dona Neuza.